Fala, galera. Beleza? Vamos começar então a aula de hoje. A gente vai falar um pouco sobre República Populista, ou seja, a história do Brasil contada em verso e prosa pelo seu professor Rafa Rafão, Rafa Rafinha, o gordinho da galera do Colégio Nobel. Agora, vamos lá, gente. Aqui, achei. Nós estamos em 1946. Na verdade, o Vargas cai em 45 e o processo de transição foi um processo bastante complicado. Lembra que eu falei para você que o Vargas ele vai ser deposto, tá? O Vargas ele é deposto em 1945. Só que a alegação para depor o Vargas é que ele era um ditador. Não dá para reeditar uma nova ditadura. Tá? Então, o que acontece? O ditador foi deposto, tá? E foram convocadas novas eleições, e aí o Dutra foi o vencedor dessas eleições. Um dos caras que vai ser, inclusive, apoiados pelo Getúlio Vargas. Nosso presidente agora é Eurico Gaspar Dutra, alguém que não tinha muita relevância política e nem habilidade política, muito distante, inclusive, da habilidade política que tinha Getúlio, mas o fato é que Dutra começa a governar o Brasil apoiado pelo Vargas, pelo alto comando das Forças Armadas brasileiras. Então, o Dutra tem aí um Brasil para governar e a primeira coisa que ele faz é convocar uma constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil, e essa Constituição foi aprovada em 1946. Assunto fundamental. Quando cai Dutra, cai a Constituição de 46. E o que ela estabelece? Estabelece que o Brasil não é mais uma ditadura. O que essa Constituição, qual que é o objetivo dela? É sepultar a ditadura do Vargas, que tinha acabado de acabar, tá? E redemocratizar o Brasil. Eu colocaria, se você quiser, aí, ó, essa Constituição de 1946, ela é redemocratizadora. Constituição redemocratizadora. Estabelece que os cidadãos têm igualdade perante a lei, todos nós somos iguais perante a lei, garantida novamente a liberdade de pensamento e de expressão. Os jornais já não serão mais censurados, como eram censurados na época da ditadura Vargas. Coisas como o sigilo da correspondência, sabe? Foi garantido também, sabe aquele negócio de que ninguém pode violar a sua correspondência. Isso é garantia da Constituição de 1946. Você sabia dessa, não? Sabe, você não pode, né? Abrir o cartão de crédito lá que não seja seu, entendeu? Você não pode abrir um documento que chega pelo correio que não seja seu. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Tá? Prisão. Agora não podem ser mais, as prisões não podem ser mais arbitrárias. É preciso que aconteça um flagrante delito, caso contrário, o sujeito tem o habeas corpus para garantir a sua liberdade, desde que se prove o contrário, né? Todo mundo é inocente desde que prove o contrário, beleza? A propriedade não pode ser violada. Em caso de violação da propriedade, a pessoa estaria cometendo um crime, beleza? E na época da ditadura Vargas tinha pena de morte, agora não tem mais. A Constituição de 37 tinha, né, legalizado, entre aspas, a ditadura Vargas, previa até que as pessoas podiam ser mortas por pena de morte. Então agora não tem mais. Foi extinta a pena de morte no Brasil pela Constituição de 46. Então, Rafa, tinha pena de morte na Constituição de 37 e a pena de morte acabou na Constituição de 46? É exatamente. Se você quiser, se você de repente pode escrever um texto sobre direitos humanos, né? O importante é mostrar que você manja do bagulho, entendeu? Você manja do negócio. Olha, e no Brasil já teve pena de morte, e no Brasil já teve tortura, né? Tanto na ditadura Vargas quanto na ditadura militar, entendeu? Legal você mostrar que você manja da história do seu país. Fundamental isso, você dominar a sua história. Concorda comigo, gente? Então você tem o quê? Uma completa transição do Estado Novo. O que é o Estado Novo? Era uma ditadura, né? Ditadura Vargas, para a redemocratização. O que é a redemocratização? É o governo Dutra. Então, o Vargas ditador dá lugar ao Dutra democrático. O Vargas saiu, vai voltar, mas ele já saiu agora. Beleza? Então, agora o presidente Dutra, ele vai. Essa redemocratização precisa ser
significado. Quais são os significados dessa redemocratização? Primeiro que ela tem limitações, tá? O Brasil é um país democrático, mas ao mesmo tempo está alinhado aos Estados Unidos da América e, claro, as decisões aqui tomadas, quando se fala em política externa, são decisões ultravigiadas pelos Estados Unidos da América. Tá? Então, lá de fora, porque nós estamos falando em Guerra Fria, nós estamos falando do momento que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, entende? Então, os Estados Unidos, o Brasil está lá sendo governado pelo Dutra, mas assim, de cima há uma clara, uma nítida vigilância dos Estados Unidos aqui no contexto da Guerra Fria, para evitar que no Brasil surgissem ideias de esquerda, para evitar que o Brasil, o comunismo, em tempos de Guerra Fria, avançasse sobre aqui, sobre as nossas terras, certo? Outra coisa, o poder nas mãos dos grupos que haviam apoiado Getúlio. Então, nada mudou. Por quê? Porque, assim, do ponto de vista daqueles que controlavam o poder, só sai o ditador para a entrada de um representante daqueles que apoiavam a ditadura Vargas no passado. Tá? Por que então que Getúlio cai? Porque Getúlio era um ditador. Fazia 15 anos que Getúlio estava no poder quando ele caiu. E era preciso criar uma aparente normalidade democrática no Brasil. Então, a saída de Getúlio foi fundamental para o Brasil voltar aos trilhos do regime democrático, mas no mesmo momento que o Brasil volta para esse trilho democrático, é preciso lembrar que os atores que conduzem essas transformações são os mesmos que no passado respaldaram a ditadura, entende? Então, há algumas coisas que não podem fugir da nossa compreensão. Quem estava no poder continua no poder na época em que o Getúlio estava governando. Tá? E assim, o governo Dutra ele termina. E uma coisa muito importante, eu estava acabando de mostrar aqui para você, eu queria mostrar, queria pular aqui, né, que seria um rompimento com a União Soviética. O que significa isso? Nós estamos alinhados com os Estados Unidos e estamos rompidos com a União Soviética. Ou seja, quando Getúlio tinha terminado o seu governo, no finalzinho do governo dele, lembra que ele permitiu ali, vários partidos políticos, ele permitiu o retorno do pluripartidarismo? Só que o Partido Comunista Brasileiro, que tinha ganhado a legalidade lá no final do governo Getúlio, agora volta para a clandestinidade, tá? Quando o Brasil rompe com a União Soviética em plena Guerra Fria, coloca o PCB, Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, tá? Então o Dutra coloca o partido na clandestinidade novamente, tá? Clandestinidade. Do ponto de vista econômico, o Dutra foi muito apático. Muito apático. Ele lança até no final, o governo dele foi tão apático, tão parado, que no final do governo dele falava: você não fez nada pela burguesia industrial, você não fez nada pela economia do seu país. E aí ele lançou, vou colocar aqui para você, um plano mais de marketing do que propriamente de desenvolvimento, que foi o Plano SALT. O que foi o Plano SALT? O Plano SALT, na verdade, SALT é uma sigla, tá? Significa saúde, alimentação, transporte e energia. Isso no final do governo dele. Seria o plano de saúde, alimentação, transporte e energia. Ou seja, o governo investiria ali nesses setores para alavancar a economia brasileira. Mas é claro que só foi para dar uma satisfação, principalmente aos grupos mais poderosos do Brasil, que esperavam que ele fizesse alguma coisa, mas a apatia do seu governo foi tanta que a única coisa que ele se gaba mesmo é da Constituição, que nós vamos ter que tirar o chapéu para o cara, porque a Constituição é uma Constituição democrática. E ainda mais quando você compara essa Constituição com a Constituição de 37, meu velho. Então ela é super democratizadora. E aí ele falava assim, o Duda falava assim: eu vou fazer isso se tiver no livrinho. Se o livrinho deixar, eu faço. Aqui é meu celular. Tá? Se o livrinho deixar, eu faço. Essas aqui são as minhas filhas. Ó, que lindas que elas são. Então, se tiver no livrinho, eu faço. Tá? O que é o livrinho? Constituição. Se tiver na Constituição. Só que aí, beleza, cumprir a Constituição é um dever de qualquer governante. Só que a hora de resolver a questão econômica, ele não resolve, não. Ele só enrola. Aí, no final, ele lança lá um plano de saúde, alimentação, transporte e energia, que é o plano SALT, supostamente com dinheiro americano, investimento americano,
mas que, na verdade, já estava no final do governo dele, quase nada adiantou esse plano, ele não teve muita eficácia e eficiência, não. E aí, o que, que acontece? Novas eleições são realizadas e quem volta? Quem volta agora eleito democraticamente, o Getúlio, que tinha saído como ditador e agora volta, como ele mesmo disse, nos braços do povo brasileiro. Getúlio Vargas vai ter mais aí 4 anos, 3 anos e pouco, né, para governar o Brasil de novo. Ah, Rafa, quer dizer, o ditador saiu, o Getúlio ditador saiu, veio o Dutra, começou a governar o Brasil e governou. Para Vargas voltar? Sim, Vargas agora volta, agora eleito democraticamente. Tá? E nessa época é auge da Guerra Fria. Então, tem ali grupos conservadores querendo que o Brasil preservasse algumas características do Brasil antigo, do Brasil tradicional, mas havia também uma ala mais progressista, defendendo ali mudanças radicais, em defesa da classe trabalhadora, em defesa de reforma agrária. Então, a luta pela terra era muito grande no Brasil, enfim. Ambos os lados conseguiram algumas conquistas nessa época. A burguesia conquistou o apoio do presidente em alguns aspectos e o presidente também apoiou ou deu alguma força para as reivindicações progressistas. Por exemplo, o Vargas, na verdade, o Vargas tinha um ministro chamado João Goulart, que futuramente vai ser presidente do Brasil. O João Goulart, ele consegue convencer o Getúlio de dar um aumento de 100% para a classe trabalhadora. Dar um aumento de 100% no salário mínimo. Né? Agora, o que acontece? O 100% de aumento do salário mínimo é 100% de aumento das despesas para a burguesia pagar salários para essa galera. Então, Vargas, naquele momento, né, apesar dele ter defendido no passado uma aproximação com a classe burguesa, né, ele vai, olha só que interessante, ele vai aqui, ó, ele vai, com dinheiro americano, ele vai incentivar, ó, nós vimos, né, a indústria no Brasil, ó, a CSN, a FENEME, são fábricas, cara. Então, no passado, ele incentivou a industrialização, só que agora, isso é bom para a burguesia, só que agora ele está olhando para o lado da classe trabalhadora, talvez pelo fato de estar querendo preservar aquele apoio que ele tem das massas. Ele é um populista, então isso é uma medida populista, o 100% de aumento para a classe trabalhadora. Nessa época, você também não pode esquecer que o Brasil passa por uma mudança muito grande, é tempo de Guerra Fria, e o próprio Getúlio, ele não vai ter uma vida muito fácil, pois ele tem uma forte pressão dos militares que, na verdade, não gostam do governo dele por conta da própria natureza, né, mais nacionalista do governo dele e tal. Então, ele começa a enfrentar uma forte resistência do exército, que, na verdade, é aquele exército que lá na frente vai tomar o poder, galera. Tá? O exército está só esperando uma chance para tomar o poder. Por que os caras não tomaram o poder no Getúlio? Do Getúlio? Porque o Getúlio era muito popular, correto? Mas aí começaram uma campanha para bombardear o Getúlio. E outra coisa importante, tá? Eu vou dar um pulo só no final aqui, esse tópico é muito importante. A imagem do Getúlio como político nacionalista foi reforçada quando ele cria a chamada Petrobras. Ele cria a Petrobras nos anos 1950, e isso deixou o Getúlio assim, com uma imagem de grande defensor das riquezas do Brasil, um nacionalista exacerbado, mas isso acabou deixando ele completamente sem o apoio da elite, porque se ele deu 100% de aumento para o salário mínimo para o trabalhador, ele brigou com a burguesia. Né? Se ele se mostra o grande líder da nação, ele desperta um certo ciúme no exército. E se ele defende a extração do petróleo nacional, com a Petrobras, ele briga com os Estados Unidos. Né? Precisa de olho nesse petróleo brasileiro. Entende? Então, ele começa a ficar muito acuado. E aí começa um bombardeio, né? Ele vai ser acusado de corrupção, uma acusação que recaiu sobre ele. Supostamente, ele havia pago propina a um cara chamado Samuel Weiner, que era diretor de um jornal,
e essa propina era para que o Samuel Weiner fizesse uma propaganda do seu governo e tal. Recebia dinheiro para fazer propaganda do governo, ou para não falar mal do governo, ou para esconder alguma coisa ruim do Getúlio, né? Ou seja, a galera começou a pressionar o Getúlio, tá? Para que ele saísse. Um dos exemplos, não sei se você chegou, não sei se você está percebendo que Getúlio está sendo fechado, ele está sendo acuado. Os militares, de um lado, a burguesia insatisfeita com o seu populismo, né? Lá fora, os Estados Unidos desconfiados com o seu nacionalismo, né? Principalmente em relação à Petrobras. Enfim, a situação do Getúlio está bem complicada porque a elite brasileira está contra ele já. Soltar o povo do lado dele. E olha que o povo ainda está reclamando, porque o Brasil está vivendo uma crise econômica aí pesada, sabe? E aí começa a situação dele ficar bem complicada. Por quê? A campanha é muito forte contra ele, e essa campanha é capitaneada por um cara chamado Carlos Lacerda, um jornalista do Rio de Janeiro, que é um grande líder dos conservadores, né? Um líder conservador brasileiro, da elite rural e da burguesia industrial brasileira. E aí o Carlos Lacerda é o principal nome da oposição a Getúlio. E o que aconteceu? Getúlio tinha um pedra no sapato. O Carlos Lacerda era o pior opositor do Getúlio. O cara que era jornalista, então ele falava mal de Getúlio do jornal o dia inteiro. Entende? E aí o Carlos Lacerda, teve um dia que esse Carlos Lacerda saiu para jantar, né? E na volta do jantar, ele estava com um cara chamado Rubem Vaz, que fazia a segurança dele, e os dois sofreram um atentado, e esse atentado acabou não matando o Lacerda, mas matou o companheiro dele lá, que estava com ele e tal. E aí o que acontece? Todo mundo achou que o Getúlio que foi o cara que é responsável pela morte do seu grande opositor. Ah, foi o presidente Getúlio que mandou matar, tenho certeza. Todo mundo sabe que quem mandou matar o Lacerda foi o Getúlio. O Lacerda odeia o Getúlio. O Lacerda fala mal do Getúlio de manhã, de tarde e de noite. Aí o Lacerda sofre um atentado. Quem mandou? Quem mandou matar foi o Getúlio, né? E aí começaram a investigar e chegaram a um cara chamado Gregório Fortunato. É o caso Gregório Fortunato. Começaram a investigar e descobriram que o Gregório Fortunato tinha relação nesse assassinato, né, do Rubem Vaz, aí, a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. O Gregório Fortunato era simplesmente o chefe da guarda pessoal do presidente. Então, Gregório Fortunato era o chefe da guarda pessoal do presidente da República e estava ligado ao atentado que tentou matar o principal oponente do presidente da República. Só que, né, esse caso foi sendo investigado e parece que o Gregório não envolveu o Getúlio diretamente. Tipo assim, o Gregório a quem Getúlio chamou de meu anjo negro, né? Que o Gregório Fortunato era um homem negro, e aí ele vê o anjo negro, Getúlio, meu anjo negro, Gregório, meu anjo. Porque o Gregório protegia o Getúlio, falava, não foi ele que mandou matar, eu quis matar o Carlos, tá certo? Não errei, não consegui. Porque, na verdade, nem foi o Gregório Fortunato. O Gregório Fortunato contratou um cara para matar, né? Um cara chamado Alcindo, né? E tal. Isso não cai no vestibular, mas é só para você, né, saber que não foi o Gregório que foi lá, pá, matar, porque o Gregório era famoso no Rio de Janeiro. Então ele não podia aparecer. Então ele contratou um matador de aluguel que falhou, né, na sua missão de matar o cara que era o principal líder da oposição getulista. O fato é que caiu sobre o Gregório essa questão. O Gregório foi preso e tal, mas ela falava que o Getúlio não tinha nada com isso. As investigações foram chegando mais próximas de Getúlio. Descobriram que o Gregório tinha recebido dinheiro do Getúlio, que o Gregório tinha uma riqueza muito maior do que o salário que ele ganhava e tal. E aí começaram a investigar, chamaram isso de a República do Galeão, né? Que era o exército. Olha quem estava investigando o caso: o exército que era o inimigo do Getúlio. Então o exército começou a levar o assassinato próximo de Getúlio. E aí ele começou a ser pressionado para renunciar. Só que ele dizia que não ia renunciar, que tinha sido o povo que tinha colocado ele lá e que ele não ia pedir para sair. A pressão foi aumentando, e aí ele vai, no dia 24 de agosto de 1954, no dia do aniversário da minha avó, inclusive, né, ele vai renunciar à sua própria vida, ele vai se matar. Os conservadores estavam preparando um golpe de Estado, mas o Getúlio ele nem espera isso acontecer, ele vai se suicidar, ele se suicida em 24 de agosto de 1954, acabando com a sua história como político depois de 19 anos governando o Brasil ao todo. Um trecho da carta que ele encomendou, né, para um amigo escrever, uma carta de testamento dele,
E essa carta dizia mais ou menos, não foi ele que escreveu, né? A carta foi encomendada. Olha, se eu morrer, aconteça o que acontecer, eu quero que essa carta seja lida e tal. E um trecho da carta diz: E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém, meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. De fato, Getúlio entrou para a história como um dos presidentes mais populares da história do Brasil. Ele foi provisório, ele foi constitucional, ele foi um ditador nefasto e foi um político democraticamente eleito. Tudo isso foi Getúlio. Mas agora, quando Getúlio sai, né, a saída de Getúlio provoca um grande rebuliço político, né, na tentativa ali, os grupos conservadores, na tentativa de tomar o poder, acabaram não conseguindo evitar que um herdeiro do getulismo, na verdade, assumisse o controle político do Brasil. Quem que é? Eu me refiro a JK, o presidente que vem depois do Getúlio, eleito democraticamente depois do Getúlio. O presidente JK era de Minas Gerais, o Getúlio era gaúcho, né? E o JK ele era um Getúlio jovem, ele era um homem novo e tal, e ele já chega com um projeto chamado Plano de Metas, que seria fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em apenas 5 anos de governo. É um plano mirabolante que incluía investimentos em saúde, né, educação, tudo que eu coloquei ali, são 7 pontos. Na verdade, são 31 metas, né, que incluía ali saúde, educação, moradia, transporte, saneamento, energia, habitação. E a meta síntese do seu governo era a construção da cidade de Brasília, que ficou sob responsabilidade do arquiteto Oscar Niemeyer planejar a construção arquitetônica, né, o projeto arquitetônico dessa cidade. Ó, não esqueça que um plano para fazer o país crescer 50 anos em apenas 5 anos de governo é mirabolante e exige muitos gastos. O cara ainda pensou em fazer isso e, além disso, construiu uma cidade que seria a capital do Brasil. Ele ia tirar a capital do Rio de Janeiro e colocar lá onde está Brasília hoje. Tá? Quem ficaria com o plano urbanístico era o Lúcio Costa, mas o plano arquitetônico da cidade coube ao Niemeyer, né, o Oscar Niemeyer, um corintiano comunista que ficou responsável por essa construção. Tá? O Niemeyer, né, ficou responsável, Brasília é a cidade que você conhece, aquele projeto todo da cidade de Brasília dele. Agora, o que eu quero que você entenda são as hipóteses para a construção dessa cidade. Eu, como historiador, eu gosto muito de trazer para vocês as 4 possibilidades. Tá? Brasília foi construída onde está hoje, né? Por uma questão estratégica, tiraram a cidade, a capital do Brasil, do litoral, onde era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e jogaram para dentro do interior do Brasil, para o interior do Brasil, para proteger a cidade de ataques estrangeiros. É Guerra Fria, possibilidade de guerra é grande e tal. Então, Brasília fica estrategicamente posicionada no interior para não ser vulnerável a ataques, como está vulnerável ao Rio de Janeiro. Essa é uma. Tá? Outra possibilidade é que Brasília foi construída lá onde está hoje para ficar longe dos grandes centros. Brasília é longe do Rio de Janeiro, Brasília é longe de São Paulo, Brasília é longe do Recife, Brasília é longe de tudo que é da grande cidade do Brasil, porque as grandes cidades do Brasil estão no litoral. E Brasília está onde? No interior. Então, para ficar longe dos grandes centros e longe do povo brasileiro. Esse é outro. A outra possibilidade é que Brasília tenha sido construída onde está, porque a região do Centro-Oeste era a região mais atrasada do desenvolvimento brasileiro. Né? Você pode perceber, o Centro-Oeste era, naquela época, uma região ainda muito atrasada, então a justificativa é vamos construir Brasília na região Centro-Oeste para levar o progresso ao interior do Brasil, ao sertão brasileiro. Essa é uma possibilidade. Agora, existe uma quarta possibilidade. Eu sou pirado nessa história de Brasília, porque eu tento entender até hoje por que Brasília foi construída ali. Aí, o outro é um projeto pessoal. Eu acho que Brasília foi construída ali porque é um projeto pessoal do presidente. Ele quer se eternizar.
na memória coletiva do povo brasileiro. Tipo assim, o que o Getúlio fez para ficar na cabeça da galera? As leis trabalhistas. Todo a você fala de lei trabalhista, você lembra de quem? Do Getúlio. Agora, o JK, né? Toda vez que você fala em JK, você lembra de quê? Brasília. Foi o cara que construiu a cidade de Brasília. Então, pode ser um projeto pessoal dele para que a cidade de Brasília fique marcado na cabeça da população. E talvez ele tivesse, se ele tivesse uma carreira política mais longa, porque ele vai morrer assassinado, ou, na verdade, ele morre em circunstâncias muito controvérsias, uma situação muito delicada. Ninguém sabe se ele foi assassinado, se ele sofreu um acidente de carro, mas isso eu falo lá na ditadura, daqui a pouco, quando eu chegar lá. Tá? Mas o fato é que ele tinha um projeto de fazer uma cidade para ficar na memória do coletivo da população brasileira. Pode ser cada uma dessas, mas também porque não pode ser todas juntas, ok? Então, vamos lá. Essas são as hipóteses. Não esqueça dos candangos, que são os caras que construíram a cidade, são nordestinos que foram para a região de Brasília trabalhar na construção de Brasília. Essas pessoas sofreram muito com as péssimas condições de trabalho. Candangos sofriam acidentes, perdiam seus membros, porque Brasília foi feita a toque de caixa. Então, os caras tinham que trabalhar dia e noite. Tem história de candango que caiu no concreto e foi concretado e não foi resgatado. O cara morreu e foi concretado porque não podia parar a obra. Tá? Tem candango que tomava chicotada, tipo escravos do Brasil do Brasil da escravidão. O candango é um nordestino que fugiu da seca para sofrer também na construção da cidade de Brasília. Isso, inclusive, manchou muito a imagem do presidente JK, tá? Enfim, a crise, o governo chega ao final com um plano de metas super fracassado, porque a construção de Brasília demandou muito dinheiro. O Brasil estava em crise econômica, porque o plano de metas era extremamente oneroso, sem contar que começaram a surgir denúncias de corrupção em relação ao presidente JK, que acabaram manchando muito a sua imagem. Tá? E denúncias principalmente envolvendo superfaturamento nas obras de construção da cidade de Brasília. E aí, gente, claro, o governo dele termina, ele não podia ser reeleito, e aí no lugar dele vem o Jânio Quadros, que aproveitou a sujeirada toda do final do governo JK, que tinha sido acusado de corrupção e tal, e lançou sua campanha, Varre, Varre, Vassourinha. Né? E o Jânio foi, assim, não tem muito o que falar do Jânio, porque ele vai ficar poucos meses no poder, tá? E ele era um cara que começa o governo adotando uma postura muito moralista. Ele vai, por exemplo, proibir biquíni nas praias do Brasil, principalmente lá do Rio de Janeiro. E a campanha dele, Varre, Varre, Vassourinha, para quê? No governo, durante a campanha, ele vai usar uma vassoura na pela do terno, do paletó, para mostrar para a população brasileira que ele ia varrer a corrupção do Brasil, certo? E aí ele vai fazer um governo muito moralista, ele vai defender lá, né, que os biquínis da mulherada lá na praia tinha que ser maior, não podia ser muito curto. Isso incomoda muito as mulheres na época e tal. Ele é um populista forçado mesmo, assim, sabe? Ele usava sanduíche de mortadela no bolso e arrancava esse sanduíche e comia no meio do povo para dizer que ele era um homem do povo. Populista forçado, ele nem o cabelo ele lavava, o cabelo ficava meio sujo, né, para o terno ficar cheio de caspa, para dizer, olha, o cara trabalha o tempo todo, nem tem tempo de lavar o cabelo. Tudo mentira, tudo inventado por ele. Aí, galera, ele vai, entre outras coisas, ele proíbe jogos de cartas e briga de galos. Isso deixa a galera que na época gostava dessas coisas e tal, muito super enfurecida, mas o problema é que a crise econômica herdada dos outros governos não foi resolvida por ele. E, para piorar, em plena Guerra Fria, ele fala, eu vou adotar uma política externa independente. Em plena Guerra Fria. Ou seja, eu não sou União Soviética, eu não sou Estados Unidos. Certo? Ele disse isso. Só que, durante a campanha eleitoral em que ele venceu, ele foi para Cuba e conheceu Ernesto Guevara. Ele participa de um programa de rádio com o Guevara, onde o Guevara fala coisas bonitas do Brasil e o Jânio fala coisas bonitas de Cuba. Lembrando que Ernesto Guevara foi o líder da Revolução Comunista Cubana e é um ícone da esquerda mundial. Em plena Guerra Fria, ele vai a Cuba fazer uma visita ao Ernesto Guevara e depois convida o Guevara para retribuir a visita. E o Guevara aceita o convite. Ele chega aqui no início dos anos 60
e recebe do presidente do Brasil, em plena Guerra Fria, a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que nós damos a um estrangeiro do Brasil. Claro que o caso Guevara assustou muito, né, a população brasileira, que temia uma represália americana, porque o cara condecorou Ernesto Guevara, o líder da Revolução Comunista Cubana, no Brasil, em plena Guerra Fria, e os Estados Unidos não iam gostar nada disso. Não, de fato, não gostaram. Ele não convenceu nem a esquerda, nem a direita mais conservadora do Brasil, que era contrária a qualquer atitude dele, aproximação com as esquerdas. Né? E aí, para piorar a situação, ele pega e envia o presidente, o vice-presidente da República da época, o João Goulart, para a China. Ele envia o Jânio para a China, para uma missão diplomática na China, para que todo mundo pensasse que o Jânio era um comunista. Entende? E aí, o Jânio na China, ele faz uma carta de renúncia para o Congresso, dizendo: eu vou renunciar, né, à presidência do Brasil, o Congresso vai negar, porque se o Congresso... qual que é a ideia do Congresso? Qual que é a minha ideia? Eu faço a carta de renúncia, escrevo a carta de renúncia, ofereço para o Congresso nega, porque ele tem medo que, no meu lugar, quem vai assumir a presidência do Brasil é o João Goulart, que é um comunista, porque está na China. O que aconteceu? O Congresso aceitou a renúncia, ele saiu do poder depois de 8 meses de governo, e no lugar dele assumiu o João Goulart, que era vice e que estava na China. Tentaram impedir que o João Goulart... João Goulart. Deixa eu fechar aqui. Impediu que o João Goulart... isso não atrapalhou que o João Goulart assumisse. Tentaram impedir que o João Goulart assumisse, mas o governo Jango também foi marcado pelos mesmos problemas dos governos anteriores. Crise econômica, inflação, crescimento econômico muito baixo. E assim, interessante é que o João Goulart só assumiu graças a uma campanha liderada pelo cunhado dele. Porque o João Goulart estava na China e os caras tentaram impedir que ele tomasse o poder. Entende? Tentaram impedir a posse. E aí o que acontece? O Jango demorou para chegar e aí os caras aproveitaram para iniciar uma revolução política no Brasil, uma mudança política no Brasil. Primeiro que é importante lembrar esse caso aqui. O Leonel Brizola falava assim. O Leonel Brizola, ele era o cara que fez uma grande campanha pela posse do presidente João Goulart. Ele começou a dizer para todo mundo que havia uma conspiração dos militares que queria impedir que Jango tomasse posse assim que chegasse da China. Então, o Brizola, ele alardeia tudo. Né? Ele alardeia a possibilidade de golpe, aí o exército fala: meu, esse cara é muito boca aberta, né? Então, os militares recuaram e deixaram o João Goulart, assumir a presidência do Brasil. Só que aí, o que acontece? Os caras mudaram o regime político brasileiro de presidencialismo para parlamentarismo. E no parlamentarismo, o presidente não tem tanto poder. Então, houve uma reforma política para neutralizar a força do presidente João Goulart, que era acusado de comunista ou de flertar com as ideias de esquerda no Brasil, até porque estava na China e tal, né? E quando o Jango assume, ele começa a fazer um governo mais progressista, de estatizações. Eu tenho um caso, anota esse caso Sarandi. O caso não tem nada a ver com Sarandi de Maringá, Sarandi no Rio Grande do Sul. O caso Sarandi é que ele vai desapropriar as margens da rodovias, no início de um processo de reforma agrária na região. Tá? E é claro que havia uma forte pressão para que ele promovesse as chamadas reformas de base. O que seriam as reformas de base? Seriam reformas na base mesmo, né? Mudanças educacionais, mudanças eleitorais, mudanças agrárias, como uma reforma agrária, uma reforma educacional. Ele era defensor até da permissão de analfabetos participarem do processo democrático. Então, é uma reforma ampla, por ele proposta, que ameaçava os setores mais conservadores que não queriam grandes mudanças no Brasil. Então, enquanto ele defendia as reformas de base, os setores conservadores eram contra essas reformas substanciais. Só que ele não podia colocar essas reformas em prática, porque o Brasil era um parlamento, e parlamento o presidente não tem tanto poder. Só que aí o que acontece? Em 1963, o parlamento, o Congresso brasileiro, na verdade, passa a ser menos poderoso, porque o povo foi consultado em um plebiscito sobre a possibilidade de voltarmos ao presidencialismo. Então, houve um plebiscito para questionar a população, ver se ela estava satisfeita com aquilo que estava acontecendo, que era o sistema parlamentarista. O povo brasileiro decidiu voltar ao presidencialismo e, com isso, Jango ficou mais forte.
E aí, gente, o presidente mais forte, ele começa a defender as reformas de base e ele faz isso num discurso na Central do Brasil. Ele faz um discurso na Central do Brasil, dá um pause aí, dá uma pause na minha aula, vai na internet e procure discurso de Jango na história na Central do Brasil. Tem áudio. Fez isso? Vou esperar. Vai lá. Boa. Viu lá? Você viu o que ele disse nesse discurso? Ele falou em promover as tais reformas de base, certo? Ele promover as mudanças que ele estava defendendo. Como ele tinha agora força para isso, os setores conservadores falaram: esse cara vai fazer essas reformas e tal. E aí a gota d'água foi um discurso, uma visita ao Automóvel Clube do Rio de Janeiro, em 1964, quando ele faz duras críticas, duríssimas críticas ao Exército Brasileiro e às forças mais conservadoras do Brasil. Foi a gota d'água. E aí não teve jeito, né? O governo brasileiro de Jango é um governo muito... flertava muito com o progressismo, enquanto setores conservadores tinham medo que as suas medidas pudessem ser colocadas em prática. Aí começam a aparecer, por exemplo, o IBAD, que é um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que é um instituto financiado pelos Estados Unidos da América para fazer uma ampla campanha contra o Jango no Brasil. Tá? O IBAD, por exemplo, financia jornais para fazerem matérias contra o Jango, as escolas particulares, talvez, ali, para fazer ali o IBAD financia, por exemplo, ações de políticos contra Jango. O IBAD dá dinheiro para políticos não aprovarem as reformas que Jango propõe e tal. Então, o IBAD, financiado é um financiamento da oposição, dinheiro que vem dos Estados Unidos, muitas vezes, né, para neutralizar as propostas do presidente João Goulart. Beleza? A imprensa também cumpre um papel muito importante na tentativa de conter essa proposta, essas mudanças do presidente Jango. E aí, gente, a população brasileira começa a se mobilizar porque havia um temor mesmo, né, do comunismo ter sido se implantar no Brasil, o comunismo que tinha matado milhões de pessoas no mundo todo, né, como na União Soviética, na China, milhões e milhões de pessoas tinham morrido, a população brasileira tinha medo de que aquilo pudesse acontecer no Brasil, tá? De que aquelas ditaduras comunistas pudessem chegar ao Brasil. E aí a população começa, então, a aderir à campanha contra o Jango. E um dos exemplos foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde 500 mil pessoas marcharam contra o Jango com medo do comunismo, com medo de o comunismo ter sido implantado aqui no Brasil. Nem se sabe se Jango era comunista, mas o fato é que as medidas por ele propostas eram muito harmonizavam muito com as ideias de esquerda no Brasil. E aí não teve jeito, o Exército vai aproveitar que a população estava na rua pedindo a cabeça do presidente, o Exército, então, vai atender essa população e um golpe de Estado vai ser processado em 31 de março de 1964, na madrugada, né? De 31 de março para 1º de abril. E aí o golpe de Estado coloca os militares no poder e marca o fim da era populista brasileira, o início da ditadura militar brasileira, que a gente fala aí na próxima aula. Eu tenho um documentário para indicar para você, ainda no final, sobre essa história que eu acabei de falar, sobre o fim do governo de João Goulart, que é um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, tá? O Dia que Durou 21 Anos, que fala sobre esse processo final aí do governo Jango e da ditadura militar brasileira, o processo de implantação da ditadura militar brasileira. O Dia que Durou 21 Anos é um documentário que eu estou indicando para você ver, para dar um pouco mais de suporte aí ao seu entendimento sobre o período que marca o início da ditadura militar brasileira, que é o assunto que nós vamos ver na próxima aula. Beleza, gente? Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, coraçãozinho.